Então, vamos iniciar o estudo do livro de Atos, capítulo 26, do verso 1 ao 23. Hoje, em particular, eu vou estar fazendo o estudo de Atos 26, mas com a tradução NVI, porque a tradução do João Ferreira de Almeida, desse capítulo, creio que usa palavras muito difíceis e ao mesmo tempo a interpretação ali está horrível. Então vou usar hoje a NVI, tá? Peço então licença para os irmãos e as irmãs, vou estar usando a NVI. Então só para recapitular, né? Nós vamos ver agora o capítulo 26. Porém, no capítulo anterior, nós vimos que o rei Agripa II, que era judeu por parte de mãe, visita então o rei Festo, que pede ajuda ao Agripa II, pois ele não sabe, Festo não sabe o que deve escrever na carta que vai emitir, que enviará juntamente com Paulo para o imperador César. Então Festo não vê até então nada em Paulo para acusá-lo e que ele tenha alguma punição de morte. Ele não vê o porquê, né? Então, é isso que nós vimos nos capítulos anteriores. Então, verso 1 diz: Então, Agripa disse a Paulo: Você tem permissão para falar em sua defesa. Lembram, né? Que como ele pediu ajuda, Festo pede ajuda ao Agripa II, agora Paulo vai ser ouvido na presença de Festo, mas também na presença de Agripa II e de Berenice, para ver se eles, escutando o apóstolo Paulo, se eles ajudam ao Festo o que ele deve escrever na carta para o imperador César. Então aqui, você veja no primeiro verso, a defesa de Paulo perante então Festo e perante então esse rei, né, Agripa II, que é judeu, era judeu. Então você vê o apóstolo Paulo, um judeu, falando para gentios romanos, mas também para judeus, porque ali naquela corte, além de ter, né, Roma, os gentios também tinham os judeus, como Agripa II, é um exemplo. E então deu permissão para Paulo falar em sua defesa. E a seguir, Paulo então faz sinal com a mão, que então ele começa a fazer a sua defesa. Então, no verso 2 diz, o rei Agripa, ele diz, né, perdão, o Paulo diz para o rei Agripa, eu considero-me feliz por poder estar hoje aqui em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus. No caso, esses judeus aqui que estavam acusando o apóstolo Paulo eram os judeus saduceus do Sanhedrin, né? Os judeus incrédulos também, que vieram da Ásia, lembram? Aqueles judeus incrédulos também que vieram da Ásia, judeus incrédulos porque não acreditavam, esses judeus da Ásia que vieram contra o apóstolo Paulo, não acreditavam que Yeshua, Jesus, era o Messias. E eles que fizeram todo esse caos, né, para o apóstolo Paulo estar aqui agora. Os judeus, quando o apóstolo Paulo chegou em Jerusalém, pelo que nós já estudamos, vieram os judeus incrédulos da Ásia para justamente atacar o apóstolo Paulo. Eles vieram com esse intuito, para caluniar, para difamar, para matar o apóstolo Paulo. Né? Então, eles inventaram várias acusações, entre elas que o apóstolo Paulo havia profanado, né, o templo, levando ali junto com ele um grego, um gentil, o que não é verdade, mas foi o que eles usaram. E com isso eles inflamaram, né? Os que já não gostavam do apóstolo Paulo, por saber que o apóstolo Paulo era agora um discípulo de Yeshua, era crédulo, ele acreditava que Jesus e Yeshua eram o Messias,
Então vieram, né, se juntaram a esse, se aproveitaram disso, desse tumulto, e aí também os saduceus, o Sanhedrin, né, e também o Sinédrio, né, o sumo sacerdote, os sacerdotes. Então aqui, esses são os acusadores judeus do apóstolo Paulo. Não quer dizer em nenhum momento que todo judeu acusava o apóstolo Paulo. Essa é uma interpretação totalmente errada e não está de acordo com a Bíblia. Porque a Bíblia mostra que alguns dos judeus eram incrédulos. E esses poucos judeus que eram incrédulos são os acusadores do apóstolo Paulo, né? Os mesmos também que foram, inclusive, os acusadores de Yeshua, Jesus, dos outros discípulos também, tá? Então, aqui a acusação era disso. Tanto é que o próprio apóstolo, todos são judeus, o rei Agripa II é judeu, né? Outros são judeus e não quer dizer que são contra o apóstolo Paulo. Mas estes, em particular, que acusaram, era. Verso 3. E especialmente porque estás, o rei Agripa, bem familiarizado, Baruch Hashem. Claro, o rei Agripa II é judeu, como eu falei, por parte de mãe. Então, o rei Agripa, como um bom judeu, ou como judeu, bom, não sei se era bom judeu, né? Mas como todo judeu, agora para melhorar, né? O rei Agripa II, como todo judeu, estava totalmente familiarizado com as leis judaicas, com o Sinédrio, com o templo, com a Bíblia, com a Torá, né? Claro, aqui não tinha sendo ainda confeccionada a Brit Hadashah, o que alguns chamam erroneamente de Novo Testamento. Não é, né? Ali é a Nova Aliança. Até Nova Aliança é um nome muito bom para ser colocado, né? Então, era muito mais fácil, realmente, o apóstolo Paulo, judeu, fariseu, mestre da Torá, falar com outro judeu. O rei Agripa II era um outro judeu. Então, ele ficou feliz. Poxa, que coisa boa, né? Estou falando para judeu também. Então, ele vai entender melhor. O que Festo não entendeu, o que outros não entenderam, por estarem na cultura romana, né? Por estarem ou gentilizados ou serem gentios, não ia acontecer com o rei Agripa II, porque ele é judeu e ele estava ciente de tudo. Então, ele estava realmente feliz, né? Ele não falou com ironia, ele não bajulou aqui, ele realmente falou, eu realmente estou feliz, porque você também é judeu. E você está familiarizado com todos os costumes e até mesmo as controvérsias de todo o povo judeu e desses também que são os meus acusadores. Portanto, peço que me ouças, por favor, pacientemente. Ou seja, tenham paciência comigo. Escute o que eu vou dizer. Porque eu estou te falando, né, de judeu para judeu. Mais ou menos isso. Verso 4. Todos os judeus sabem como eu tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal, lá em Tarso, né? Como também em Jerusalém, porque nós sabemos que em Jerusalém o apóstolo Paulo aprendeu a Torá, ele era discípulo, né, do rabino Gamaliel. Então aqui ele nasceu na Cilícia, em Tarso, porém ele foi educado ali em Jerusalém. Verso 5. Isso aí todo judeu é testemunha. Verso 5. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar do que eu estou falando, se eles quiserem, claro. Que como fariseu, ou seja, o apóstolo Paulo é fariseu, de família farisaica, e continua sendo, ele é fariseu. Ele não deixou de ser depois que ele acreditou que Yeshua Jesus é o Messias. Então, como fariseu, ele viveu, ele vive, ele está no presente, né? Ele viveu e vive de acordo com a seita mais severa daquela época da fé deles, né? Porque a fé judaica, bíblica, ela tinha vários partidos. Tinha o partido dos fariseus, dos saduceus. Bom, vocês já estão cientes? Porque todos os capítulos anteriores eu esmiucei bem isso.
Verso 6. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Quem são os antepassados? Quem são os antepassados aqui dos judeus? Abraão, Isaque e Jacó. Então, o que Deus tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó é a fé do apóstolo Paulo e esperança dele. Porque Deus havia prometido que viria o Messias. Através de Abraão, Isaque e Israel, através dessa linhagem, viria o Messias. E que esse Messias é Yeshua, ao qual mataram, mataram. Porém, Deus ressuscitou. E era por isso que ele estava sendo julgado, só porque ele crê que Jesus e Yeshua é o Messias. Sendo que todo judeu, esperava e ansiava pelo Messias. E até nessa época, tinha muitos outros que se diziam Messias e eram também seguidos. Tinha também os seus discípulos, mas eles não perseguiam os outros judeus que tinham outro Messias. Eles estão apenas perseguindo os discípulos de Yeshua, Jesus. É isso que ele disse ali, né? Nas entrelinhas. Com certeza, né? O Agripa, já ciente, estava entendendo. Creio eu que o Festo não estava entendendo nada, mas o Agripa II estava. Verso 7. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, que venha o Messias. Bom, até hoje, né, gente? Até hoje, em pleno 2020, até hoje, todas as tribos de Israel, acho que tem fé em Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e esperam o Messias. Até nós, né? Esperamos que ele retorne, né, na sua segunda vinda. Então, até as 12 tribos esperam que ele venha. E por isso cultuam a Deus com fervor dia e noite, assim como é o apóstolo Paulo. E é por causa dessa esperança minha, ó rei, que eu estou agora sendo acusado pelos judeus que não acreditam que Yeshua é o Messias. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? No caso, Agripa II, para ele não era nada impossível, né? Ele era judeu, ele sabia que para Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nada é impossível. Toda a Torá, toda a Bíblia hoje, né? Nós temos a Bíblia, só que naquela época só tinha a Torá. Então, toda a Torá da época deles falava isso, que Deus é todo poderoso. Nada é impossível para Deus. Nada, nem difícil é para Deus. Para Deus, nem difícil nada é. Um sopro, uma palavra, já se faz. Né? Então, para Deus, tudo é possível. Então, ele estava perguntando para o rei Agripa II, que era judeu, você sabe que para Deus nada é impossível. Se eu digo que Deus ressuscitou mortos, isso não é pecado, porque para Deus, Todo-Poderoso, tudo é possível. Verso 9. Eu também, até eu, apóstolo Paulo, também estava convencido até um certo tempo atrás de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Yeshua, Jesus, o Nazareno. Né? Até um tempo atrás aí, ele, fariseu também ainda, né? Só que incrédulo, ele também não acreditava que Jesus, Yeshua, era o Messias. E ele perseguia. E era justamente isso que estava acontecendo com ele, o apóstolo Shaul. O apóstolo Paulo estava sendo perseguido agora, como ele fez antes, como ele perseguiu. Né? Inclusive até estão atacando o apóstolo Paulo aqui com mentiras e calúnias. Provavelmente, como o apóstolo Paulo anteriormente, lá no passado dele, há 14 anos atrás, também fazia quando perseguia. Verso 10, e esse testemunho que ele vai dar agora. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. O que eles estão fazendo comigo, o apóstolo Paulo falou, né, aqui.
o que eles estão fazendo comigo, perdão, eu já fiz há um tempo atrás, com a autorização, inclusive, dos chefes, dos sacerdotes. Lancei muitos na prisão, muitos discípulos de Yeshua foram presos por causa do apóstolo Paulo no passado. E quando eles eram condenados à morte, inclusive eu, apóstolo Paulo, eu dava o meu voto contra eles para que eles fossem realmente mortos, né? Porque quando as pessoas eram condenadas à morte, antes tinha o voto. A pessoa tinha que votar se era a favor da morte daquele discípulo de Yeshua ou não. Então ele ainda dava voto para que eles morressem. Isso o próprio apóstolo Paulo falando. Verso 11. Muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los. E isso a gente sabe, porque a gente leu lá em Atos, capítulo 8, do verso 1 ao 3, que o apóstolo Paulo realmente, antes, né, de crer que Yeshua, Jesus, era o Messias, ele realmente ia de sinagoga a sinagoga para pegar os discípulos de Yeshua, castigá-los, e aqui ele continua falando, tentando forçá-los até a blasfemar. Em minha fúria contra eles, eu cheguei a ir a cidades até estrangeiras para persegui-los. E você vê que o apóstolo Paulo está falando justamente o que está acontecendo com ele agora. Ele fez no passado. Você vê que os judeus lá da Ásia vieram para Jerusalém para perseguir o apóstolo Paulo. Ou seja, uma terra estrangeira vem, ou vizinha que seja, mas vem para Jerusalém, né? Eles viajam para uma cidade para perseguir os discípulos de Yeshua. E isso o apóstolo está falando que ele no passado também fez. Ele também agiu como esses estão agindo. E verso 12. Numa dessas viagens, o apóstolo Paulo fala, eu estava indo para Damasco, com a autorização e a permissão do chefe dos sacerdotes, ao qual nós sabemos, né, que ele foi comissionado, lembram, né? Que ele pede carta lá pro Sinédrio, para os maiorais, os líderes lá do templo, e eles dão, e ele vai com soldados, companheiros, né? Com carta, inclusive, com permissão de líderes do governo para justamente prender os discípulos de Yeshua. E é o que está acontecendo com ele agora, você vê, né? O que ele fez, ele está sofrendo agora. Verso 13. Por volta do meio-dia que ele estava indo a Damasco, ó rei, estando eu a caminho então de Damasco, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol. Imagine, gente, você vê uma luz que resplandece mais do que o sol. Você se cega mesmo. Dá pra, olhando para o sol, alguns segundos já não consegue enxergar. Imagine uma luz mais forte que o sol. Oh, glória! Brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Então o apóstolo Paulo olhou naquela hora, né, quando veio aquela luz, e viu que a luz estava por tudo e por todos. Não sei se os outros viram também a luz. Algumas passagens dizem que os companheiros viram a luz, outros não. Então, né, a gente não se sabe, porque o apóstolo Paulo está falando do que ele viu. E como ele se cegou logo em seguida, ele não viu muito também, né? Então, não sei se os companheiros viram a luz ou não. A gente sabe o que está escrito ali, né? Então, ele está falando aqui que ele viu a luz por tudo. Todos caíram por terra. O apóstolo Paulo caiu por terra por causa dessa luz. Caiu do cavalo mesmo, literalmente. E os soldados e os companheiros que estavam com ele caíram todos por terra. É o que ele está falando aqui no verso 14. Então, eu, apóstolo Paulo, ouvi uma voz que me dizia em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Resistir ao arguilhão, Paulo, só lhe trará dor. Então aqui você vê, né, o Yeshua falando com o apóstolo Paulo, que não era apóstolo ainda, né? E ele falando, você está me perseguindo, você não está perseguindo os meus discípulos. Porque a gente vê o apóstolo Paulo
nessa época perseguindo os discípulos, mas quem lhe perseguia mesmo era Yeshua, porque ele não acreditava que Yeshua era o Messias. Ele não cria que Jesus era o Messias. Então ele perseguia quem? Yeshua. Perseguir os discípulos de Yeshua é o mesmo que perseguir Yeshua. Até nós já vimos isso, mas é bom sempre, né, refrisar, porque realmente isso é algo abominável. Ai daquele que perseguir um servo discípulo de Yeshua. Vai estar perseguindo ao próprio Yeshua. E ainda fala, resistir ao arguilhão, Shaul, só vai te trazer dor. Então aqui esse arguilhão é uma vara com ponta bem afiada, que é usada para atingir bois. Olha o que Yeshua falou para o apóstolo Paulo. Atingir bois, no caso, nós vimos, né, na Paraxá de Vaikra, que tem 3 tipos de animais cachê que podiam ser, né, colocados em holocausto, em sacrifício. Tinha o boi, tinha o bode e a ovelha, né? O boi é aquele que tem o quê? A língua ríspida, aquele que blasfema com a boca, aquele que faz lashon hará, né? Aquele que chifra, que vai chifrar com os chifres, né? O boi. Então você vê aqui Yeshua, naquela época que o apóstolo Paulo era incrédulo no Messias Yeshua, ele era como se fosse um boi. Então ele falou isso e o Agripa II está entendendo todo o contexto judaico, porque é judeu. Verso 15. Então, eu, apóstolo Paulo, perguntei, quem és tu, Senhor, que fala comigo? E respondeu o Senhor, eu sou Yeshua. Eu sou Yeshua, Jesus é quem tu persegues. E verso 16, ou seja, ele é o Messias. O Messias falou com ele. Agora, então, disse, levanta-se, apóstolo Paulo, e fique de pé. E eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha, verdadeiramente. Paulo, depois que viu, que ouviu Yeshua, ele creu, se tornou discípulo, e a vida dele, como ele antes perseguia, e agora ele é discípulo, é fiel testemunha. Ele é testemunha viva que Yeshua é o Messias. E até mesmo testemunha do que está acontecendo agora com ele, que era justamente o que ele fez no passado. Testemunha do que você viu, porque o apóstolo Paulo viu Yeshua, ouviu e viu Yeshua. E a meu respeito, eu vou te mostrar, né? Então, sabemos que ele ficou 3 dias e 3... Ele ficou 3 dias, né? Cego. E nesses dias, Yeshua estava, provavelmente, né? Ensinando o apóstolo Paulo sobre tudo. Verso 17, ainda diz, eu o livrarei, apóstolo Paulo, do seu próprio povo e dos gentios. Né? Nós estamos vendo isso, né? Perfeitamente aqui. Deus realmente, através de Yeshua, Messias, está livrando Paulo da morte, porque desde que eles pegaram o apóstolo Paulo, até mesmo antes de ser pego agora para ser preso, até mesmo antes, quando ele foi apedrejado até a morte, tudo Deus ainda está mantendo ele vivo, né? Isso é verdadeiro. Aos quais eu te envio. Então, todo o povo que o apóstolo Paulo seria enviado para pregar e testemunhar de Yeshua, que é o Messias, ele seria livrado, né? Várias vezes da morte. Isso realmente aconteceu. Verso 18. Para abrir-lhes os olhos que eu estou te enviando e para convertê-los das trevas para a luz. Você vê, qualquer um que não crê que Yeshua é o Messias está nas trevas. Então, o apóstolo Paulo, como discípulo de Yeshua, tinha que abrir os olhos dos outros, assim como foi aberto os olhos dele, porque ele estava cego. Ele também estava nas trevas, como muitos de nós, né, irmãos e irmãs, como eu também, né, estava também. E aí, depois que Deus, Yeshua, abriu os olhos do apóstolo Paulo, agora ele teria que abrir os olhos dos outros que estavam ainda nas trevas.
para ir à luz. Como o apóstolo Paulo também estava nas trevas e depois foi para a luz e acreditou que Yeshua era o Messias, isso é a luz, ele teria que fazer também. E assim nós, né, irmãos, temos que fazer. E do poder de Satanás para Deus. Porque todos aqueles que não crêem que Yeshua Jesus é o Messias, está no poder de Satanás, das trevas. Mas agora, sabendo que Yeshua é o Messias, estão indo para a luz, para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em Yeshua. Né? Esse em mim aqui é em Yeshua. E Yeshua, através da fé de Yeshua, nós somos também santificados. Verso 19 diz: assim, rei Agripa II, que é judeu, né, por parte de mãe, eu, apóstolo Paulo, não fui desobediente à visão celestial em nenhum momento. Eu estou falando daquilo que eu vi, que eu conheço. Verso 20. Preguei assim como me pediu a visão, Yeshua, o Messias, eu preguei em primeiro lugar aonde eu estava, que era em Damasco. Ele estava ali em Damasco e ali ele viu Yeshua, ali ele já começou a pregar, mostrando que ele era fiel ao que ele acreditava. Né? Isso nós vemos lá em Atos, capítulo 9, do verso 20 a 29. Então, depois também o apóstolo Paulo pregou aos que estavam em Jerusalém, também em toda a Judéia e também aos gentios. Assim como Yeshua pediu, né, a todos os apóstolos, primeiro em Jerusalém, depois por toda a Judéia e aí vai para os gentios. E ele também assim fez, dizendo que se arrependessem também, assim como ele, apóstolo Paulo, se arrependeu. Olha que a autoridade da pessoa que passou das trevas para a luz, que fazia erro, pecados, vivia errante e se arrependeu, pedindo agora para que os outros façam o mesmo, que se arrependem e se voltassem para Deus, praticando as obras, ações que mostrasse, que comprova o seu verdadeiro arrependimento. Gente, meu Deus, daria para ficar muito tempo falando sobre isso, mas olha que testemunho. Ele podia falar, o apóstolo podia falar tudo que ele está falando aqui, ele podia falar com autoridade. Os que estavam perseguindo ele já fez isso no passado, quando também era incrédulo, estava nas trevas, na cegueira, estava com o governo de Satanás. E ele se arrependeu de tudo isso. E ele está pedindo para que se arrependam. Então você vê que ele está dando testemunho, mas ao mesmo tempo, com autoridade, ele está pregando a vontade de Deus, a pedido do próprio Yeshua. Verso 21. Antes de ir para o verso 21, olha que interessante. E ele fala, né, que vocês se arrependem também e que, para provar que vocês se arrependeram, que vocês pratiquem as boas obras, pratiquem as ações que o Eterno se agrada, as leis, as instruções, né? Porque não adianta a pessoa falar que se arrependeu da boca para fora e continuar vivendo como sempre viveu. Não adiantaria o apóstolo Paulo dizer que se arrependeu de estar perseguindo e matando os discípulos de Yeshua, se ele continuasse matando. Não tem como a pessoa se arrepender e continuar fazendo a mesma coisa, né? A pessoa mata os discípulos de Yeshua, diz que se arrependeu e continua matando. Não tem como, né, gente? Isso não tem como. Isso serve para nós também. Não tem como eu ou você, irmão ou irmã, falar que se arrependeu se você continua fazendo as mesmas coisas que sempre fez. Então, o arrependimento é bem o que fala aqui no verso 20. Você tem que provar, mostrar em quê? Em obras. Não só em falar, mas em obras, em ações, na prática. É que se vê se a pessoa realmente se arrependeu ou não. Verso 21. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo. Nós vimos, né, lá em Atos, capítulo 21, né, que os judeus vindos da Ásia, não é todo judeu que prendeu, né? Aqueles que eram da Ásia, incrédulos,
Sabemos que na Ásia muitos judeus acreditaram, porém alguns não, e alguns desses judeus, então, da Ásia, vieram no templo e tentaram até matar o apóstolo Paulo. Eles não vieram para prender, não, eles vieram para matar o apóstolo Paulo mesmo. Foi até esses que, inclusive, falaram que ele tinha profanado o templo com um gentil lá, um grego. O que foi mentira, é calúnia, né? Ele nunca levou. Qualquer um, infelizmente, né? Até o pátio do gentil, que Deus mandou que tivesse no templo para o gentil poder também adorar a Deus no templo, nessa época dos apóstolos e de Yeshua, tinha um muro que os judeus do Sinédrio, esses saduceus, esses sacerdotes corrompidos, fizeram um muro e não deixavam nem que o gentil entrasse no pátio do gentil, estipulado pelo próprio Eterno. Tu vê, né? Doutrina de homem. Eles deixavam a doutrina de Deus, o ensino de Deus, para seguir a doutrina de homem. Mas o apóstolo Paulo, mesmo assim, jamais fez, né? Porque todo aquele que subisse o muro, todo o gentil que passasse o muro e fosse para o pátio, mesmo o pátio dos gentios, seria culpado pela própria morte que se seguiria. Assim dizia, né? Lá um muro, um cartaz, um dizer no muro falando isso. Que absurdo. Então eles vieram para matar mesmo o apóstolo Paulo. Porém, nós sabemos lá no Atos capítulo 21 que o comandante com os soldados lá romanos salvaram o apóstolo Paulo, que seria realmente, ele foi muito machucado. Porém, graças a Hashem, ao Eterno, que interviu com esse comandante de soldados romanos e conseguiram salvar a vida do apóstolo Paulo. Por isso que ele estava hoje vivo ali falando, senão ele estaria morto, né? Verso 22. Mas tenho eu, apóstolo Paulo, contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo estou aqui. Então, é o que eu acabei de falar, né? Com a ajuda de Deus, quando ele foi apedrejado até a morte, ele não morreu. Com a ajuda de Deus, né, esse comandante salvou ele desses alguns judeus que vieram da Ásia para matar o apóstolo Paulo, que também Deus ainda interviu e não deixou o apóstolo Paulo morrer, colocando ele sob a tutela do governador Félix, que queriam fazer uma emboscada, lembram, né? E Félix não deixou que acontecesse essa emboscada, e aí Deus intervindo, né, usando Félix, salvou mais uma vez o apóstolo Paulo. E depois também, quando foi o governador Festo, né, quando ele recém chegou, os do Sinédrio lá, os maiorais, pediram para que o governador Festo deixasse o apóstolo Paulo ir ter com eles, porque eles também queriam matar, né? Eles queriam uma emboscada. E também Deus não permitiu, interviu, né? Usou Festo para não deixar que isso acontecesse. Então, Deus está intervindo várias e várias vezes. E aqui nós estamos vendo mais uma intervenção de Deus, né? Que Festo pede ajuda para o rei Agripa, como ele vai fazer a carta de recomendação porque ele está levando o apóstolo Paulo para ser julgado pelo imperador César, uma vez que ele nem sabe o que vai escrever, porque ele não vê nada de errado. Festo também não viu nada assim que o apóstolo Paulo tenha feito que ele mereça pena de morte. Sabendo também que o apóstolo Paulo tem também cidadania romana. Eu não sei se fosse um judeu, somente judeu, sem cidadania romana, se esses comandantes, governadores e reis estariam tão preocupados assim com o que César ia achar. Mas ele era também um cidadão romano. Então, isso era muito temor, né? Muito temor. Eles não poderiam ser injustos com nenhum romano. O romano aqui nessa época era como se fosse acima desse governo romano, né? É como se fosse acima dos judeus. Infelizmente, né? Mas nós sabemos, né, que aqui a Roma pagã não era nada justa. Então você vê aqui todo o Deus, né, colocando a mão. E ainda Paulo continuou falando e dou testemunho. Tanto a gente simples como a gente importante. Baruch Hashem. Ele ensinava, né? Ele dava testemunho, ele pregava
pessoa mais pobre até a pessoa mais rica. Nós estamos vendo agora, né? Na frente de governadores, comandantes, líderes, reis, e até mesmo ele vai, né? No maior do que tinha de líder nessa época ali naquela região, era o imperador César, que era onde Deus estava levando. Então você vê, Deus não fez de Jerusalém o apóstolo Paulo ir direto para Roma. Ele ainda fez ficar anos ainda apregoando para comandantes, para reis, governadores, porque ele já tinha ficado anos antes apregoando para quem? Para o povo, para as pessoas na rua, nas casas, nas sinagogas, nas yeshivas, né, nas escolas, e agora para líderes, comandantes, governantes, Baruch Hashem. E não estou dizendo nada, e o apóstolo Paulo falando, né? Eu não estou dizendo nada que vai além do que já os profetas e Moisés disseram já que haveria de acontecer. Então, ele está falando aqui de todos os profetas, né? De todo o livro de Daniel, da Torá, quando fala de Moisés. A Torá toda fala isso que ele está falando aqui, que viria o Messias, que teria que sofrer, que depois viria como rei, que ressuscitaria, etc, etc, etc e tal. E ele continua falando isso no verso 23, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo, e também, seu próprio povo aqui é os judeus, né? Yeshua, Jesus é judeu. Ele proclamaria luz para o seu próprio povo judeu e também para os não-judeus, os gentios. Né? Isso toda a Torá fala, todo o profeta fala. Inclusive em Isaías, né, capítulo 53, também Isaías, capítulo 42, verso 6, e também Isaías 49, verso 6. Eu quis pegar mais Isaías, mas claro, nós estamos aprendendo, né? Está em toda a Torá, em todo o verso da Torá também fala o mesmo. Então, continuando, vamos concluir o nosso estudo com os últimos versos de Atos, capítulo 26, que é o verso 24 até o 32, que diz assim: a essa altura, então, que o apóstolo Paulo estava lá em sua defesa, e depois de ter falado, dando testemunho e pregado, a esta altura, verso 24, Festo interrompeu então a defesa de Paulo e disse em alta voz. Tu vê que eu não sei se Festo, né, entendeu o que o apóstolo Paulo falou em tudo, porque ele não tinha ciência, né, da cultura judaica, da Torá, dos costumes e ritos. Porém, Agripa tinha, né? Mas tu vê que Festo provavelmente, creio eu, que não estava entendendo muito o que Paulo estava falando, que aí ele interrompe e diz, ué, você tá louco, Paulo? As muitas letras aí da Torá, né, o estão levando à loucura. Porque isso não fazia sentido. O que o apóstolo Paulo estava falando, provavelmente não fazia sentido para Festo. Ele não entendeu, talvez, o que estava falando. Também, né, entre outras. Verso 25. Respondeu Paulo: não, Festo, eu não estou louco. Excelentíssimo Festo, claro, né? Tem toda uma forma de falar aqui, né? Ele era um governante. E o que eu estou dizendo é verdadeiro e é de bom senso, não é loucura. É porque é como se estivesse falando, não, Festo, eu não estou louco, eu estou falando a verdade, isso é verdade que eu estou falando. Só que Festo não tinha, provavelmente, muita consciência do que estava acontecendo, né? 26. Então, o rei Agripa II está familiarizado com essas coisas que eu estou falando. Então, o Paulo falou, você talvez não está entendendo, porque você não entende a cultura judaica, a Torá, né, os ritos e costumes, nada. Mas o rei Agripa II, ele está familiarizado com o que eu estou falando, porque ele é judeu, eu também sou judeu. E eu posso te falar abertamente. Então, ele está falando abertamente com Festo, porém com Agripa do lado, para interceder por ele, meio que o Paulo aqui está falando, olha, Festo, você está achando que estou falando aqui coisas que não tem nexos, mas o Agripa II está entendendo o que eu estou falando, né? E ele vai poder te explicar também isso. E continuando, estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento,
pois nada se passou num lugar qualquer também, não foi escondido, foi tudo às claras. Então, o rei Agripa, além de estar familiarizado com o que eu estou falando, ele estava ciente do que eu estou falando também. Porque isso aconteceu lá em Jerusalém, e acontece, né, em Jerusalém. E o Agripa, como judeu, por parte de mãe, está ciente. E também, né, um governador, um rei, que sabe o que acontece também nos seus domínios. Verso 27. Rei Agripa 2, crês nos profetas? Eu sei que crês. Baruch Hashem. Aqui é o Espírito Santo também falando, né? Você vê que tá, claro, óbvio, né? Toda defesa, toda palavra que os apóstolos faziam, inclusive o apóstolo Paulo, estava sendo guiado pelo Espírito. Então o Espírito mostrou para o apóstolo Paulo que o Agripa estava entendendo tudinho. E que, inclusive, o rei Agripa, esse Agripa 2, né? Filho do Agripa 1, ele também cria nos profetas. Aleluia, Baruch Hashem. Embora ainda fosse descrente, né? Fosse incrédulo, porque ele não acreditava que Jesus Yeshua era o Messias. Digo o rei Agripa. Verso 28 diz, então, Agripa, eu estou falando 2 de propósito, tá? Porque o pessoal confunde muito Agripa 2 daqui com Agripa 1, seu pai, que já era aqui falecido, tá? Então, Agripa 2 disse ao apóstolo Paulo, você acha que em tão pouco tempo você pode me convencer a me tornar um cristão? Então, você vê aqui, né? O Festo, você vê pelas palavras do Festo aqui, nesses versos logo anteriores, não estava entendendo nada mesmo. Até achou que o apóstolo Paulo estava louco de tanto ler e estudar a Torá. Porque ele não entendia a Torá, ele não sabia sobre nada disso. Porém, o Agripa entendeu cada palavra, minuciosamente ele entendeu, inclusive nas entrelinhas ele entendeu, até as entrelinhas. Porque olha a pergunta dele. Tá, Paulo, você acha que vai me convencer a me tornar igual um de vocês, um cristão? Cristão aqui, gente, como eu sempre falei, mas eu vou frisar, porque às vezes alguém está vendo esse áudio pela primeira vez, né? Cristão aqui não está falando um elogio, não. É como se tivesse, não é um xingamento, mas é um termo vulgar. É como falar cristão. Não vou ser um cristão. Entendeu? É uma forma vulgar naquela época. Cristão não era título de honra de ninguém. E, inclusive, os apóstolos Paulo, os apóstolos todos, né? E, inclusive, também o apóstolo Paulo, nunca se autodenominou cristão. Né? Nós vemos que a palavra cristão foi lá em Antioquia que começaram a chamar eles de cristão a fim de ser uma coisa, um termo chulo, vulgar. É meio quase que um xingamento, né? Então, o apóstolos e o apóstolo Paulo se autodenominavam do caminho. Em nenhum momento, vocês podem ler toda a Brit Hadashah, toda a nova aliança, dos evangelhos até Apocalipse. Em nenhum momento vocês vão ver nenhum discípulo de Yeshua, nenhum apóstolo, nenhum falando que é cristão. Pelo contrário, eles falavam do caminho, eu sou do caminho ao qual vocês chamam de seita. Porque Yeshua falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então eles falaram, o meu partido, porque no judaísmo, né, a fé é a mesma, o Deus é um só, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porém, na fé do judaísmo, tem vários partidos, né? Nessa época também tinha. Os saduceus eram partidos, os fariseus eram outros partidos. Agora, com Yeshua, tinha o partido do caminho, né? Mas alguns aqui, como Agripa, chamavam eles de cristãos, de uma forma vulgar, chula, é meio que um xingamento. Não é bem essa palavra xingamento, mas é uma coisa que você chama alguém a fim de denegrir aquela pessoa, né? Então, você quer que também que eu viro um cristãozinho aí? Meio que assim, entendeu? Porque ele percebeu, né? Então, na verdade, chamava os discípulos de Yeshua, aqueles que eram incrédulos, os que não acreditavam
que Yeshua, Jesus, era o Messias, chamava os discípulos de Yeshua de cristãos, de forma a denegri-los. É denegri-los. Então, não é coisa que a gente fala, né? Nós falamos que nós somos discípulos de Yeshua. Discípulo é um imitador, né, do seu mestre. Então, nós somos discípulos de Yeshua, nós somos imitadores de Jesus, imitadores de Yeshua, né? Então, você vê isso acontecendo pela primeira vez, sendo chamado de forma vulgar, lá em Antioquia, em Atos, capítulo 11, verso 26. E aparece só essa segunda vez agora aqui, que também o Agripa tenta denegrir o apóstolo Paulo, e vai ter uma outra vez no livro de Pedro, que estava todo mundo sendo xingado de cristãos, discípulos. Ele falou, tá, mas se te chamar de cristão, não tenha vergonha, porque cristão também vem do nome de Cristo, né? Então ele quis dizer isso, mas eles nunca se chamaram, tá, de cristãos. Verso 29, Paulo então respondeu, em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, Agripas, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, discípulos de Yeshua, do caminho, menos, claro, com essas algemas que eu estou agora. Oh, Baruch Hashem, que resposta, que palavra, hein, do apóstolo Paulo. Então, toda a pregação, todo o testemunho que ele deu, a Agripa entendeu. Embora eu fale, né, quis denegrindo, não vou ser um cristão que nem, né, te chamo por aí. Aí ele fala, não, eu creio, eu quero muito nem pouco, mas exatamente, se você seja igual a mim, discípulo de Yeshua, né, crente que Yeshua é um Messias. Porque aí tudo que ele falou, você vai estar saindo das trevas para a luz. Você está saindo do governo de Satanás para o governo de Deus. Claro que ele não falou nitidamente, apenas nas entrelinhas, né? Verso 30 diz, o rei Agripa II se levantou com isso tudo e com ele também se levantou o governador Festo e a Berenice, que era irmã de Agripa e esposa de Agripa, como também os que estavam então ali assentados com todos eles. Saindo do salão, eles comentavam entre si, este homem não faz nada que mereça morte ou prisão. Então você vê, né? Fausto vendo tudo isso. Fausto já sabia que ele não merecia estar preso e que não merecia nem a morte. Você vê aqui o Agripa falando a mesma coisa. Ele não merece morte e nem está preso. Verso 32, para terminar e concluir nosso estudo de hoje. Agripa II disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Meio que lamentando, né? Poxa, se ele não tivesse se ele não tivesse apelado para o imperador César, ele podia estar livre. Hoje mesmo a gente já abria e ele já estava solto. Então, porque a gente sabe, né, que o apelo ao imperador César não poderia ser mais anulado, porque Festo já o havia aceitado anteriormente e de forma pública, diante de todos os acusadores do apóstolo Shaul, do apóstolo Paulo, né? Nós vemos que ele fez isso, esse ato público de aceitar o apelo para César, em Atos, capítulo 25, verso 12. E por causa disso, ele não poderia colocar em liberdade o apóstolo Paulo. Ele teria que levá-lo até César, porque é um direito de todo cidadão romano. E é justamente isso que Yeshua, que Deus quer. Deus quer que ele vá para Roma. E é necessário que ele chegue até o imperador César.